Mais inclusão. Saudações, caro ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, que neste ano completa 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, contando histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Eugênia da Graça Paruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Votos de uma ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Montepuez Rubim Mining Limitada e da TV Surdo. Amigo ouvinte, iniciamos o programa na cidade da Beira, província de Sofala, onde o jornalista Abdulrahman Ibrahim conversou com o diretor da Light for the World, Zacarias Zikai, sobre o projeto ICDP de resposta às emergências em relação às pessoas com deficiência nas províncias de Sofala e Inhambane. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa Mais Inclusão, o programa das rádios comunitárias. Hoje vamos conversar com Zacarias Zikai, ele é diretor da Light for the World, uma organização internacional que tem trabalhado em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje vamos falar um pouco em relação à época chuvosa, está aí à vista, e a Light tem um projeto virado à emergência para as pessoas com deficiência. Diretor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da Mais Inclusão, o programa das rádios comunitárias. Em linhas gerais, neste momento, para a época chuvosa, o que a Light e seus parceiros estão preparados para que as pessoas com deficiência estejam envolvidos no repartimento, mesmo após e depois, se houver algum ciclone, mesmo as enxurradas a nível das províncias de Inhambane e Sofala, concretamente no que o projeto está inserido? Primeiro, muito obrigado. Sim, a Light for the World iniciou em 2021 um projeto de 3 anos. Este projeto é implementado para a Light for the World a nível da província de Sofala e para a Cruz Vermelha a nível da província de Inhambane. É um projeto que é implementado em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, o INGD, Delegação de Sofala e Delegação de Inhambane. Este projeto tem como enfoque capacitar as instituições que fazem a gestão de desastres, não é? Concretamente os comitês locais de gestão de risco de desastres e também incluindo os próprios conselhos provinciais, não é? De gestão de risco de desastres, conselhos provinciais de emergência neste caso, e tem a componente de inclusão. O projeto foi desenhado na perspectiva de como capacitar os comitês locais de gestão de risco de desastres em matérias de preparação, resposta e mitigação dos efeitos dos desastres naturais, olhando a perspectiva da inclusão das pessoas com deficiência. O objetivo principal é neste momento, a nível do Conselho Provincial, tanto a nível da província como do distrito, tem pessoas com deficiência que fazem parte desses comitês, como membros. Isto para assegurar que durante o processo de planificação, aviso prévio, resposta e mitigação, os aspectos da inclusão de pessoas com deficiência não sejam esquecidos. A nível dos comitês comunitários, este projeto está a trabalhar com 8 comitês, sendo 4 no distrito de Buzi e 4 no distrito de Nhamatanda. Nós fizemos, junto com o NGD, fizemos o treinamento dos comitês em matéria de inclusão de pessoas com deficiência. Estes comitês já têm pessoas com deficiência como membros e, para além disso, também providenciamos os kits de prontidão para que, quando acontecer um desastre, os comitês têm meios para dar a resposta. É por isso que, com a liderança do NGD, Delegação de Sofala, fizemos a simulação de uma situação de um ciclone, para vermos até que ponto os comitês estão capacitados, estão em prontidão para fazer uma resposta inclusiva. Foi com muito agrado que vimos que, com a simulação, os comitês a nível do Buzi, neste caso, estão preparados para responder a uma situação de desastre, têm kits e estão capacitados em matéria de inclusão de pessoas com deficiência. Aliás, temos 2 pessoas com deficiência que fazem
parte de cada comitê. Então, temos 8 pessoas com deficiência no BUS, que estão integradas nos 4 comitês, 2 pessoas em cada comitê, e também temos o mesmo cenário a nível do distrito de Matana. Também temos 4 comitês e cada comitê com 2 membros de pessoas com deficiência. Houve uma abordagem muito interessante do NGD a nível da delegação de Sofala, que foi de alguns comitês já tinham número completo de membros, que são 18 pessoas. Mas mesmo assim foi possível acomodar 2 pessoas com deficiência para que realmente essa questão da inclusão, porque se não tem ninguém lá, pessoa com deficiência, dificilmente os aspectos de pessoas com deficiência, as necessidades, a forma de fazer chegar a informação, isso pode ser negligenciado, não porque as pessoas não têm vontade, mas por mesmo pela dinâmica do processo de trabalho durante a situação de emergência. E na província de Inhambane, quantos distritos e quantas em relação da simulação a nível do NGD e da Cruz Vermelha? A nível da província de Inhambane, iniciamos ainda este ano com o mapeamento, porque o que facilitou mais a nível da província de Sofala é o facto que nós temos programa de reabilitação baseado na comunidade. E onde estão localizados os comitês, já sabemos quem são as pessoas com deficiência que vivem naquelas comunidades. Para o caso da província de Inhambane, nós este ano, junto com a Cruz Vermelha, fizemos o mapeamento das pessoas com deficiência naquelas comunidades que têm os comitês. Então, iniciamos com essa fase de mapeamento para saber quais são as pessoas com deficiência que vivem naquelas comunidades, onde os comitês estão localizados. Fizemos também um estudo de análise de género, porque este projeto também tem a componente de género. Então, fizemos um estudo também de análise de género. Então, acreditamos que no próximo ano vamos iniciar com outras atividades ligadas mesmo à questão da inclusão da deficiência dentro dos próprios comitês locais de gestão de risco de desastres. Neste período, pensa em apoiar quantas pessoas com deficiência nestas 2 províncias estão a implementar este projeto? Bom, este projeto tem muito enfoque criar capacidade nas instituições. Obviamente que também tem a componente de resiliência nas pessoas com deficiência. Estamos a olhar a componente de resiliência financeira. Como darmos uma resiliência financeira às pessoas com deficiência para que depois de acontecer um desastre, elas possam ter a capacidade de reconstruir a sua vida. Então, nós temos essa componente que é através dos grupos de poupança e também através de treinamento e atribuição de kits de negócios para que as pessoas com deficiência possam realmente ter uma capacidade financeira para que depois de um ciclone possa conseguir ou comprar chapas ou conseguir alimentar-se ou comprar roupa que foi destruída, digamos assim. Então, estamos a prever um apoio de cerca de 5.000 pessoas durante esses 5 anos. Mas o enfoque principal é criar capacidades nas instituições, comitês locais de gestão de riscos, o próprio NGD a nível da província, os COEs, né, que são os comitês operativos de emergência, também para que realmente essa questão da inclusão faça-se sentir. Estamos na reta final, Sr. Diretor, mesmo nesta época chuvosa, que apelo a deixar aquelas comunidades com deficiência, e principalmente nas 2 províncias que estão a implementar este projeto? Bom, o apelo que nós fazemos é que realmente temos que criar uma rede muito forte de difusão da informação. A questão do aviso prévio, porque isso é muito importante se nós fazermos chegar a informação às pessoas com deficiência, às famílias de pessoas com deficiência, e sobre aquilo, porque normalmente o NGD já ativou, né? Os locais, já foram identificados os locais seguros. Então são esses locais que, dependendo de quando os eventos vão ocorrer, as pessoas com deficiência deverão deslocar-se para aqueles locais seguros o mais cedo possível, ou 48 horas antes, ou 72 horas antes, para assegurar que realmente possam estar seguros nessa situação. Por isso que nós estamos a trabalhar também com o FAMOD, para que realmente a difusão da informação seja feita em tempo útil, para que realmente as pessoas com deficiência não sofram mais quando acontecer uma situação de desastre. Pois é, muito obrigado, Sr. Diretor Zacarias Caio, que nos deu a conhecer em relação ao projeto de emergência a nível da Light for the World. Assim, o amigo Vinte que esteve em nossa sintonia, nosso muito obrigado. Saudações. Mais inclusão.
Obrigado, Abdulrahman, pela entrevista. Neste período chuvoso, as pessoas com deficiência são as que mais sofrem nos desastres naturais. Para a província de Sofala, voltamos com uma história a não perder. Agora vamos à terra da boa gente, em Inhambane, concretamente no distrito de Vilanculo, onde o jornalista Manuel Coutinho visitou o povoado de Pambara para se inteirar do trabalho dos DIF, facilitador da inclusão da deficiência do projeto Spark, implementado pela Light for the World. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos à entrevista do seu programa Mais Inclusão. Hoje, a partir do povoado de Pambara, no distrito de Vilanculo, em Inhambane, onde o projeto Spark é implementado pela Light for the World. Nesta edição, vamos saber do trabalho do DIF, facilitadores de inclusão de deficiência, nesta parcela do país. Para tal, vamos conversar com o DIF, Marcelino Rafael Tinga, para melhor entender as atividades. Na vossa companhia, Manuel Coutinho. Senhor Marcelino Rafael Tinga, aqui em Pambara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como tem sido o trabalho aqui em Pambara? Tem trabalhado com quantos agricultores com deficiência nesta parcela do país e como tem identificado? A identificação de pessoas com deficiência, agricultores, antes foi um grande desafio. Tentei trabalhar com os técnicos, mas não houve uma resposta satisfatória. Acabei correndo para os líderes, tentaram me indicar alguns, mas na fase de a gente fazer um stakeholder no cidade, eu já fui descobrir mais associações onde estão contempladas as pessoas com várias deficiências, agricultores e criadores. Então, de lá para cá, estamos a trabalhar normalmente. Agora, falando do número, o que eu tenho em mente mesmo, que já estão comigo, estão agarrados, 25 a 30 elementos. Mas não porque não existe, existem mais. Porque uma vez que estamos a falar de transformação rural, mas eu vejo que acabo trabalhando no urbano. Nas zonas rurais não está a poder chegar por causa de condições de transporte, vamos chegar lá. Mas tem mais de muitos. Não consigo abranger quase todo o Vilanculo quando eu devo trabalhar todo o Vilanculo. Não tenho condições de transporte, tenho condições de deslocação, exatamente isso. Como tem sido, portanto, o apoio do SIDAI para incluir pessoas com deficiência na agricultura e pecuária? O apoio que tem tido os SIDAIs para com esse tipo de pessoas, ajudar, falando de agricultores, ajudar em como tratar os seus produtos, como deve se comportar nas atividades das suas machamas, a partir de medicamentos, tratamento das próprias plantas, e enfim. Mas não é o suficiente. Não digo que o SIDAI não quer, pode não poder, assim vice-versa para os criadores. As dificuldades são essas. O SIDAI ajuda até onde pode, mas não é o suficiente. Exatamente. Ajudam sim, mas não vão até o suficiente. Eles também não podem, depende talvez de doações. Enquanto não existe doador, o SIDAI nada vai fazer. Muito obrigado. Em Pambara, portanto, é risco na criação de gado bovino e caprino. Portanto, esta atividade tem ajudado na renda familiar? O ajudar tem ajudado, mas não vejo que tem criado uma renda assim tão suficiente. O desenvolvimento dos próprios animais, o desenvolvimento dos próprios cereais não é aquele mesmo eficaz, porque são produtos às vezes que são rejeitados, só não conseguem vender como deve ser, isso por falta de tratamento, e as pessoas não conseguem tratar. A própria cidade que estamos a falar de não tem a capacidade daqueles medicamentos mais bons para poder qualificar os seus produtos. E, portanto, a comercialização dos produtos da machamba e do gado, portanto, onde é que são vendidos? Nos mercados até para bem fazem ambulância algumas pessoas, mas eu não estou a ver como é que é possível para alguém que tem um hectare já de repolho para ambular na bacia nas casas, acaba se estragando o produto. Portanto, fez um trabalho em vão, acaba não rendendo nada, automaticamente nada, porque não tem melhores condições de venda. Primeiro, é pelo transporte de escoamento para chegar na zona de comercialização. Terceiro, pode até não ter espaço no próprio mercado. Segundo, na nossa cidade de Vilanculo, acho que nossos agricultores vendem com muita dificuldade seus produtos. É cheio de produtos com mais qualidade, vindos da África do Sul, Maputo. Automaticamente acabam ficando sem um negócio bem rentável. Pode ir com mais uso cheio de repolho. Passou a ir vender 3, 4, 5 cabeças e voltar e deitar fora. Então há um problema aqui. Mudemos a qualidade do produto
para igualar com o produto dos outros, vamos vender da mesma maneira. Tem que se criar uma forma. Mas o que eu estou a ver, o melhor remédio, o melhor medicamento disso é qualificar os produtos. Como disse, portanto, com a entrada no projeto Spark, o que mudou na vida das pessoas com deficiência e na prática da agricultura e não só? De facto, as pessoas com deficiência praticando agricultura mudou muito, quase 30% de mudança já existe, porque a maior parte de pessoas com deficiência são daqueles que dizem nós somos inválidos, não podemos fazer nada, sem ser ajudado nada posso fazer, mas isso não é possível, é que as pessoas já estão a poder entender agora através da nossa intervenção, eles podem fazer algo, podem fazer alguma coisa. Falando de mim próprio, eu tive deficiência já com 40 anos, eu era um homem sem deficiência, mas de lá para cá tem muitos que dizem, mas este já vai nos dar maçada, não vai fazer mais nada, mas sinceramente falando, desde que eu tive essa deficiência, não vivo de ajudas, o trabalho que fazia sempre faço, preparo o carro, eu vendo meu carvão ali, preparo minhas motos, à vontade, o que eu fazia, o que faço. Acha que, portanto, os direitos da pessoa com deficiência, principalmente aqui no nosso país, em particular, distrito de Vilanculo, em Pambara, acha que estão a ser pontapeados, passo aqui o termo? Estão a ser pontapeados mesmo, porque o respeito total dos direitos de pessoas com deficiência ainda não entrou bem nas cabeças das pessoas. Isso são situações que eu assisto dia a dia. Só para deslocar é um caso. Porque eu tenho apanhado um transportador, quero chegar em Machantes, tem espaço para a tua carrinha de rodas, para o espaço do senhor não tem. Como seria possível transportar minha carrinha eu dono ficar? Em algum momento, tem espaço para você, mas carrinha nada. Eu não posso me separar, porque isso é que me completa. Então, automaticamente acho aquilo como um pontapé estranho para mim. Ainda não estão de acordo bem. O que deve se mudar? Atitude. Temos que lutar muito pela atitude, porque a chave disso tudo é enquanto mudarmos a atitude, virmos uma atitude positiva, é onde já vou pensar que eu tenho que construir uma casa com rampa, onde tenho que pensar, quando eu transportar pessoas, tenho que saber que existem pessoas com deficiência, que tipo de deficiência tem, posso ajudar ou não. Exatamente a limagem de atitude na sociedade. Isso é que é a chave de exclusão. Sem limarmos a atitude, nada vai dar certo. Estamos mesmo nos momentos finais da entrevista. Senhor Marcelino Rafael Tinga, portanto, que apelo gostaria de deixar aos agricultores que estejam a nos escutar? Apelo aos meus agricultores com deficiência. Ter fé, ter força de trabalhar, que ninguém vai fazer machamba para nós. Nós é que devemos fazer nossas machambas. Nós é que devemos fazer nossas machambas. Não podemos nos sentir já desgastados. Não há quem está desgastado. Ninguém é desgastado. Esses que estavam nas vossas casas, mas estão aqui. Podia ter se dado casa em casa para fazer entrevista, mas para demonstrar que nós também somos capazes, nós também podemos. Deslocamos de quilômetros e quilômetros, estamos aqui, não estamos? Então, o que devemos fazer é não olhar muito pelo desprezo que as pessoas têm. Por mais que te despreze, você faça entender e ensinar a ele que você não pode ser desprezado, sem discutir, num jeito cívico. Muito obrigado, senhor Marcelino Rafael Tinga, DIF em Vilanculo, portanto, pela entrevista. Para refletir em relação ao projeto Spark e o seu impacto nesta parcela do país, esteve na sua companhia Manuel Gutini, a partir da povoação de Pambara, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, para o programa Mais Inclusão. Até uma próxima oportunidade. Mais inclusão. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso, vamos à cidade da Beira, em Sofala, para conhecer a história emocionante da jovem Rita João. Acompanhe. Mais inclusão.
João Alfândega é exemplo de superação, natural de Chimoio, na província de Manica, e em 2017 na província de Sofala, onde fixou a residência. Ela viveu a juventude toda apreciando a beleza da natureza, ouvir das plantas, as cores embelezando a existência humana, os edifícios disputando espaço, as crianças correndo de um lugar para o outro, as ruas movimentadas de homens e mulheres em busca de sustento. É que os olhos da Rita testemunhavam. Tudo mudou em 2017, quando foi vítima de úlcera de córnea. Ela perdeu a visão. Eu estava bem, nunca tive problemas de visão, mas num dos dias entrou-me algo no olho direito, da qual não sei o que era. Então fui pressionando o olho, soprando para ver se poderia sair aquela coisa, mas nunca saiu. Então dormi, a pensar que depois de dormir, o dia seguinte iria sair, né? Sentia muito incômodo, aquilo incomodava no meu olho. Só quando eu acordei dia seguinte, já a situação já era outra. As vistas já estavam a me doer com muita frequência, já não poderia olhar ao sol, já não poderia olhar ao televisor, nem telefone. Logo tive que procurar um oftalmologista. Eu estava em Guru, trabalhava em Guru, então tive que sair de Guru para Chimoio, onde tinha um oftalmologista. Quando lá cheguei, os médicos fizeram um tratamento, disseram que estava a contrair a úlcera de córnea. Então, ao longo do tempo, fui fazendo tratamento, nunca mais passava, cada vez mais piorava a situação. Então, num dos dias, dormi, só quando eu acordei para poder lavar a cara, senti algo, parece como se fosse uma explosão, né? Só que na altura que aquela coisa aconteceu no olho, eu só desmaiei, caí, né? Desmaiei, onde quando eu acordei já não estava a ver a vista direita. Então eu estava sozinha em casa, com meu filho, tinha 1 ano na altura. Então tive que procurar um chave ao telefone, estava a ver só com uma vista, né? Liguei para o meu empregado, ele sempre entrava nas manhãs, ficava em casa dele. Então liguei para ele, liguei para o meu cunhado, meu marido não estava na altura, tinha viajado. Então eles vieram para casa, me prestaram os primeiros socorro, tive que viajar de novo para Chimoio. E quando lá cheguei, tive com o médico, disseram que a vista já não poderia ver mais. Para Rita, a vida não tinha mais sentido. Caí em depressão, eu já não queria saber mais de comida, não queria saber de visitas na minha casa, não queria saber de chamadas, nem nada. Não, fui ficando assim mesmo a fazer tratamento, né? Sentia muita dor de cabeça, meu corpo em si já não sentia mais nada. Então fui ficando assim mesmo. Minha família, alguns já não queriam ficar comigo, já havia disputa, ora vamos alugar uma casa para nós podermos me deixar lá, porque ouviam comidos tradicionais que não poderiam ficar comigo, porque se ficassem comigo iam morrer. Então, aquilo aí me doía tanto eu ouvir aquilo daqueles que diziam: acho essa aí drogou com o marido dela por causa dos bens que eu tinha, mas na verdade nunca havia acontecido, nunca havia ido ao curandeiro ou qualquer sítio para poder drogar, para ter tudo que eu tinha, mas era o sacrifício que eu fazia para poder ter o que eu tinha. Então, minha família, cada vez que andava e procurava saber o que estava a acontecer, era um mentido com o curandeiro que essa aí drogou com o marido dela, por essa razão que ela perdeu a visão. Então, para que ela esteja bem, era necessário ela estar sozinha, numa casa sozinha. Eles só iriam ir dar comida lá, não poderia ficar com ninguém, porque aquela pessoa que ficasse com ela, ia morrer. Para superar, ela contou com o apoio dos tios. Tinha uma tia que vivia na beira, então ela, quando acompanhou essa situação toda, ela não gostou. E quando ela disse que eu deveria viajar,
para vir ficar na beira. E se alguém tinha que morrer naquela altura, deveria ser ela. Não se importava em morrer, porque não fazia sentido eu ficar numa casa sozinha, sem lá estar ninguém, atendendo considerado que eu não estava a ver e precisava de alguém para poder me ajudar em todos os sentidos. Assim como meu filho precisava de alguém também para cuidar dele. Antes de vir para cá, até eu tentei me suicidar, e só cada vez que eu tentava me suicidar, meu filho chorava. Então eu pensava sempre nele, de tanto pequeno que ele era, ele precisava muito de mim. Não tive que viajar para a Beira. Quando cheguei aqui na Beira, minha tia ficou comigo, fomos fazer o tratamento no Hospital Central, Maputo. Então, os médicos no Maputo disseram que já não havia mais recuperação, a não ser fazer o tratamento, o transplante de úlcera de córnea, porque o medicamento que me davam para eu usar queimou a minha úlcera, e já não havia mais recuperação. A vida da Rita ganhou uma nova dinâmica. Ela mudou-se para a cidade da Beira para residir com a sua tia. Aqui, ela aprende braille e mobilidade no Instituto de Deficientes Visuais. Na Beira tem um instituto que é o Instituto de Deficientes Visuais, e que lá pode fazer a reabilitação. Para quem não estudou, poderá estudar como uma pessoa normal. Então, a Carolina direcionou o meu cunhado Rodrigues para poder falar comigo, para eu poder me integrar também no Instituto de Deficientes Visuais, poder fazer reabilitação. Então ela pediu meu número, meu cunhado deu, ligou para mim e me direcionou para falar com o falecido Campunzi, que trabalhava lá no Instituto de Deficientes Visuais. E eu fui para lá, conversei com ele, deixei todos os meus documentos, daí entrei na reabilitação em 2019. Entrei um bocadinho atrasado, já era março, já havia um mês, aulas já tinham iniciado há um mês antes, então fiz a reabilitação, onde concluí com sucesso. Lá aprendi muitas coisas, porque para falar a verdade, eu quando contraí a deficiência, eu não conseguia fazer nada sozinha. Com braille e mobilidade, a vida da Rita mudou. Após fazer a reabilitação, fui mudando e agora já, pelo menos já sei sair dentro de casa sozinha, sei caminhar no quintal, já sei tirar louças de dentro para a copa, lavar prato, lavar minha própria roupa que eu nem conseguia lavar, dar banho ao meu filho, cuidar dele, já sei fazer isso tudo, mas graças à reabilitação. E tive aulas também de mobilidade em 2020, como sou Marcos. Depois tive mais outras aulas de mobilidade também, como sou Machado. E aprendi muito, né? Apesar de ainda ser difícil eu andar na rua sozinha usando a bengala branca, mas em termos gerais, só em casa, pelo menos já sei fazer algo sozinha, né? Em casa eu consigo caminhar, posso para a casa de banho, para a casa de vizinho. A única coisa que me resta, só que me falta, é só sair de casa para o trabalho. Ainda torna-se muito difícil para mim. Em termos de braille foi muito estressante, porque primeiramente, como se sabe, é muito difícil alguém que sabia escrever, sabia ler a tinta, para depois ir escrever a braille. Eu ficava muito nervosa quando eu quisesse ler, né? Porque tinha que usar dedinho. Não, quando eu falhasse alguma palavra, não saber uma letra, o que era, eu ficava muito nervosa. Mas, enfim, consegui aprender, sei ler e escrever braille, graças a Deus. Pelo menos tem me ajudado. Novos desafios, novos sonhos voltaram a preencher a mente da Rita.
O sonho é de terminar minha faculdade. Está a fazer faculdade aqui? Eu, antes de contrair a deficiência, eu estava a fazer o primeiro ano, contabilidade e auditoria. Então, quando eu contraí a deficiência, eu me vi desmoronada, mesmo desabada. Eu não sabia que poderia dar continuidade com meus estudos. Mas após a reabilitação, aprender braille, eu fui perceber que eu deveria dar continuidade aos meus estudos, né? Mas só que já não o curso que eu queria, já tenho que escolher um outro curso. Ciências sociais. Sim. Então, é uma batalha muito grande que eu tenho que enfrentar, porque eu, ao longo do meu ensino, né, dos meus estudos, eu fiz contabilidade, ensino básico, assim como médio. Então, é um grande desafio que eu tenho que enfrentar, mas para o próximo ano, se Deus quiser, se minha casa terminar, já que ainda estou a concluir minha casa, então se minha casa terminar, irei me inscrever para fazer faculdade. O desafio é grande, porque já vou fazer letras, já aí requer muita leitura, enquanto lá na contabilidade é só matemática, um pouco de leitura, então de matéria é leitura, sou obrigada a ler muito já agora. Sou obrigada a ler muito já. Só que já é o que vai me dificultar muito é na escrita, né? Ainda tenho problemas sérios do braille. Sim. Quanto a usar a pauta, por exemplo, né? Me dificulta. A cidade da Beira é considerada centro das pessoas com deficiência por causa do Instituto de Deficientes Visuais. Esta situação contribui para que a maioria das pessoas com deficiência pratica mendicidade, sejam pessoas cegas, mas este não é o caso de Rita. Ela é conselheira do HIV-Sida no centro de saúde local. Mais inclusão. Na reta final do programa das rádios comunitárias, Mais Inclusão, porém, antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Mais inclusão.
Estimado ouvinte, acompanhe esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Mais Inclusão e faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Chegamos à reta final do programa radiofônico Mais Inclusão. Esteve na vossa companhia Eugênia Parruque na apresentação e Abdulrahman Ibrahim na edição. Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Montepois Rubim Mining Limitada e da TV Surdo. Mais Inclusão.